Olá pessoal, beleza? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco sobre Paris é uma festa de Ernest Hemingway. Então, pessoal, esse livro do Hemingway é um livro de memórias que ele cobre ali o período da década de 20, quando ele residiu ali em Paris. E na verdade ele vai de 21 a 26, esse é mais ou menos o período. E é um gênero de não ficção, mas é impossível. Ele também não tem alguns elementos ficcionais, né? Não tem como. E então ele é um livro de memórias. É interessante aí na narrativa o que ele vai mostrando ali no cotidiano dele, no início de carreira, ali, né, na década de 20. E ele vai mostrando que ele, a mulher dele, convivendo o que com outros artistas da época. E eles ali frequentando os principais lugares de Paris. E esses artistas aí que o Hemingway estava convivendo nessa época foram apelidados de a geração perdida, porque o que ocorreu aí foi após a Primeira Guerra Mundial. Então, acredito que ele estava sem referencial e tal, então foi dado esse nome a ele. Que tem uma passagem bem no início aí do livro que é bem interessante, que mostra ali bem o início de carreira do Hemingway, que na época o que ele estava fazendo? Ele estava no início ali, ele estava escrevendo contos. Então ele narra nessa passagem uma coisa interessante, é bem simples, não tem nada demais. Que ele vai para um café ali em Paris, fica ali dentro e estava muito frio na época. Então ele narra ali ele escrevendo o conto, nada além disso, mas a maneira que ele desenvolve a narrativa é simples, mas ao mesmo tempo capta muito bem o ambiente, a ambientação ali do momento e nos transporta. É isso que eu senti lendo. E o livro vai narrando que vários locais ali de Paris. E o que acontece? Havia um local, e ainda existe até hoje, uma livraria muito conhecida, a Shakespeare e Company. Ela foi fundada ali em 1919 e eles chegaram ali mais ou menos nessa época, na década de 20. E na época, o Henry estava muito sem dinheiro, muito sem condição financeira e tal, e ele acaba virando amiga da dona da livraria. Ela se chama Silva Beach. E o que acontece? Me parece que a Shakespeare Company ela só locava livros, eu não tenho essa informação exata. Então ele não tinha muita condição, e ele virando amigo dela, ele começou aqui a pegar os livros ali de uma forma gastando menos e tal, começou a emprestar os livros ali de uma forma mais, de uma camaradagem ali com ele. Então, e além disso, essa livraria, Shakespeare e Company, o pessoal se reunia ali, vários escritores, eles dormiam também, era uma livraria e hotel também ao mesmo tempo. Então, acho que essa livraria tinha uma proposta diferenciada aí de outras livrarias, pelo que eu peguei de informação. Então, esse local foi muito marcante para o encontro de vários artistas na época, entre eles o Scott Fitzgerald, o James Joyce, a Gertrude Stein. Então, foi vários artistas aí, referências na época. Uma outra figura muito importante aí na época que o Hemingway conheceu foi a Gertrude Stein. O que ela fazia? Ela era uma escritora e ela se reunia também com vários escritores ali. Ela tinha um grande vínculo de relações com outros escritores. E geralmente ela dava conselho para esses escritores, como escrever, como melhorar a escrita, enfim. E outra coisa importante também, que ela e vários outros personagens aí do livro aparecem no filme do Woody Allen, o Meia-Noite em Paris. Inclusive é um dos diretores nos quais eu gosto bastante aí. É um dos meus preferidos aí, dos atuais. Então ela aparece no filme, inclusive ela dá esses conselhos tal dos escritores, novos escritores. E o que acontece é o seguinte, ele conhece a Gertrude, né, o Henry, e ficam amigos, mas depois de algum tempo vai piorando esse relacionamento, e a Gertrude Stein também era uma pessoa de difícil convivência, ela ficava mudando muito, um dia ela estava de um jeito, outro dia estava de outro, ela mudava muito sua personalidade, então
ficava ali de uma relação de difícil convivência. Uma outra pessoa também que marcou muito aí a vida do Hemingway nessa época foi o escritor Scott Fitzgerald. E também ele começou ali a amizade com ele, e também o Fitzgerald também era uma pessoa de muito difícil convivência. Numa época ali também ele bebia muito, tá? Um dia também estava de um jeito, outro dia estava de outro. Uma pessoa de uma personalidade muito forte, de difícil relacionamento mesmo, é o que mostra, o que o Hemingway descreve no livro. Então, o que ficou muito para mim desses relacionamentos, dessas questões todas que o livro aborda, é a questão do relacionamento pessoal, né, das inter-relações pessoais. E nessas convivências com os artistas ocorrem muitos problemas também, não é uma convivência harmônica, são os artistas, estão produzindo obras de arte, são perfeitos, não, nada disso. Então é legal que ele mostra muito esses conflitos internos, né, dos artistas, e vai confrontando isso aí com a opinião dele, é claro. Então ele mostra essa outra vértice aí dos artistas, não mostra apenas o lado bonitinho. Então sempre, ao meu ver, e a cada vez mais eu percebo, a, a problemática que é todas as relações humanas, são complexas, são contraditórias. Então é isso que eu achei mais interessante aí no livro que ele mostra. Além de mostrar, de trazer uma certa nostalgia, né, dessa Paris dos anos 20. Eu achei muito bacana o livro, super recomendado, e é isso aí, pessoal.